Muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao AB Excepcional São Paulo, em mais uma manhã de palestras com, hoje, abrilhantando o evento, o Dr. Evandro Fabiano Capano, que falará sobre crimes contra a fé pública, um estudo alimentado de documento. Dr. Evandro é advogado, doutor em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, em Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Mestre em Direito Político-Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, presidente da Comissão de Direito Militar e palestrante do Departamento de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Sem mais delongas, eu já passo a palavra para o doutor Evandro Capano, para suas considerações e desejando um bom trabalho. Vamos falar sobre um tema bastante, num primeiro momento, às vezes a gente não tem a profundidade do tema, mas vocês enxergarão que é bastante interessante. Mas não sem antes também agradecer ao Dr. Marcos da Costa, presidente aqui dessa seccional de São Paulo, ao Dr. Humberto Durso, nosso diretor de cultura. É sempre uma honra, quando aqui chamado, eu estarei. Doutora Maria Silva Salata, como grande advogada, especialista em direito eleitoral, vou pedir licença para falar de pé ali, porque eu não consigo falar sentado, filho de italiano tem que falar de pé e falar com a mão, mexendo a mão, então não tem jeito. Senhores, por que nós, hoje, primeiro bom dia, por que hoje nós escolhemos falar deste tema, tá? Fé pública e elementar documento. Aqui dá para a gente fazer uma discussão interessante em dois vetores, em duas direções. Primeiro, nós poderíamos dizer o que é fé pública, tá? Porque a noção do leigo, a noção laica sobre o que é fé pública, ela não raras vezes, ela está muito distante para o comum do povo do que para o bacharel em direito. Para nós, essa fé pública, que tem consagrado um título do Código Penal, ela diz respeito a uma situação que me parece que o comum, o cidadão, ele tem dificuldade de enxergar. Bom, tá bom, Capano, do que você está falando? Perfeitamente. A primeira discussão é, fé pública diz respeito, senhores, à veracidade de atos. Isto é fé pública. O próprio nome diz dar fé, tá ok? Ou seja, eu afianço tal coisa. E aí, né, a primeira sempre briga que eu faço é uma discussão assim. Por exemplo, posso pegar alguém aqui assim, doutor, qual é o nome do senhor? Felipe, o senhor é funcionário público? Não. O senhor tem fé pública? Por que o senhor acha que o senhor não tem fé pública? Se eu e o senhor fizermos, só para o efeito de começar a esquentar a discussão, o Felipe pega e faz aqui, eu alugo o carro do Felipe. A gente tira o caderno aí, uma folha do caderno, escreve aí que eu estou alugando o teu carro por tanto, vou te devolver tal data. Ele assina, eu assino. Ele assina, eu assino. Tudo bem? Eu também não sou funcionário público, sou advogado. Felipe deve colega, advogado também, Felipe? Né? Estudante, né? Daqui a pouco será nosso colega aqui. Nós não somos funcionários públicos. Você assinou no papel do caderno aí que eu vou pegar teu carro tal data, vou devolver o carro tal data, vou lhe pagar tanto, né? O senhor assina ou assino? Não reconhecer firma, não coloquei selinho, não mandei benzer o papel. Nós fizemos esse papel. Pergunta, vale o que nós fizemos aqui? Tem validade esse contrato que nós fizemos? Parece que sim, podia ter sido inclusive verbalmente, né? Aí pergunta, às vezes nós resolvemos colocar isso, aspas, no papel. Maravilha, colocamos no papel. Pergunta 2, é um documento particular, né? Eu estou começando do final, para a gente ir depois fazer a construção. Bom, pergunta, se é um documento particular, eu vou perguntar diferente então, Felipe. O documento que eu e ele construímos aqui na folha de caderno, tem fé pública? Mas então, percebe que a percepção aí foi boa. Fé pública, portanto, não tem a ver com as pessoas, tem a ver com o que está escrito, né? Tanto é verdade, doutor Zé, me socorre um pouquinho, rola para baixo aí. Eu quero só mostrar primeiro uma situação para que os colegas comecem a pensar. Vai rolando, vai rolando. Um pouquinho mais. Aí, ó, um pouquinho para cima. É que eu acho que talvez... Doutora, a senhora não consegue enxergar talvez, né? Eu vi que está aí de trás.
Doutora, consegue enxergar? Os colegas talvez sejam daqui, né? Está dando para enxergar? Precisa melhorar? Vamos ver. Se eu ler melhor a título 10 dos crimes contra a fé pública, melhor então? Olha só a percepção só para a gente iniciar nossa conversa. Dos crimes contra a fé pública. Tem um título, portanto, título 10 do Código Penal, que fala sobre os crimes de fé pública. Tudo bem? São crimes de fé pública, falsificação de documento público, está dentro do capítulo 3, da falsidade documental. Falsificação de documento público. Doutora Islene, rola um pouquinho para baixo, por favor. E a falsificação de documento particular. Ora, o colega Felipe tem a percepção totalmente correta, né? Olhem a minha ilação, senhores. Se o crime de falsificação de documento particular é crime de falsificação documental, que é crime contra a fé pública, é óbvio, então, que você respondeu, né? Que os crimes, conseguiram enxergar? Se falsificar documento particular é crime contra a fé pública, portanto, o documento particular tem fé pública. Isso é óbvio. E a discussão não perspassa por nós, né? Porque o senhor deu fé. Percebam mais ou menos, estou começando a construir uma primeira ordem de ideias, né? O Felipe deu fé naquilo que ele escreveu, dizendo, olha, devo tanto, receberei tanto, entreguei. Tem fé o que você está fazendo, ou seja, você deu fé. E essa fé que ele deu no documento do que ele escreveu, reverbera publicamente. Ela tem uma estrutura, né? Todo mundo está ciente do que ele escreveu agora. Eu sempre brinco com os colegas, que eu digo o seguinte, tem gente que fala assim, não tem fé. Ah, não tem fé? Então faz o seguinte, doutor Marcelo, pega uma folha de papel e escreve que me deve R$1.000 e assina só. Não precisa reconhecer firma não, só assina. E me entrega o papel aqui, só ver se eu não vou fazer uma ação de cobrança contra o senhor. Vou mandar te citar. Ah, mas não vale. Como não vale? Você fala que você acabou de fazer uma confissão aí que me deve R$1.000, o senhor deu fé que me deve R$1.000, o senhor discuta com o juiz depois que era uma brincadeira, que teve algum erro na formação da sua vontade, que eu fiz um engodo contra o senhor, mas o fato é, então, o senhor espere ser citado e instale na sua contestação essa discussão. Né? O senhor vai ter que contestar dizendo que então não é bem verdade aquilo. E fatalmente você vai falar, bom, então se não é verdade, por que o senhor escreveu? Né? Percebam uma primeira discussão do que é esta tal fé pública. Portanto, senhores, fé pública não tem a ver com pessoa. Aliás, o direito liberal clássico, especialmente o direito penal, nós não julgamos pessoas, nós julgamos fatos. Nós julgamos, né, as condutas e não a pessoa. O direito não é de pessoa, o direito é de fato, é de conduta. Tudo bem? De maneira, senhores, que a primeira percepção que eu quero dos senhores, e quero desbastar de uma vez por todas, e esse é o motivo da conversa inicial, funcionário público tem fé pública. Sim, tem. Tem fé pública. Eu também tenho, tudo bem? Cidadão tem fé pública? Tem. Se ele botar no papel alguma coisa que não corresponda à verdade, ele está fazendo crime de falsificação de documento público particular. Se ele inserir, sendo funcionário público ou não, uma informação que não conste, ou que não deveria constar, ou que deveria constar e ele omitiu, né? Isso é crime de falsidade ideológica. Eu estou ainda esquentando os tamborins, né? Ou seja, ele comete crime de fé pública. Bom, se o documento não tivesse fé pública, não teria crime de fé pública. E a fé pública, ele deu fé, tudo bem? No que ele estava escrevendo. Essa é a discussão. E por que eu quero instalar a discussão, uma vez mais falando nesse sentido? Porque no Brasil nós perdemos, né, essa posição de que o cidadão, se ele assinar alguma coisa, ele tem que cumprir. No Brasil nós perdemos essa noção. Eu vou cumprir porque tem assinatura disso. Outro dia eu estava no cartório, vendi um carro e precisei lá reconhecer a firma por autenticidade, né, que a lei determina, tá bom, não vou discutir isso. Tinha um motoboy na minha frente, coitado, nada contra os motoboys, pelo contrário, mas com um monte de procuração e termo de preposto. E ele reconhecendo firma. Eu fiquei pensando atrás, quem é que mandou reconhecer firma em termo de preposto? Né? Precisa realmente reconhecer firma em termo de preposto? Não, até porque o preposto tem que estar junto no seu trabalho. Eu nunca entrei numa vara trabalhista, mas, né, me parece que o preposto vai estar junto lá. Não, manda reconhecer firma. Né? As pessoas têm essa percepção maluca de que porque o cartorário botou um selinho, nada também contra os senhores cartorários, é que vale. Não, vale porque você escreveu aquilo ali. Você botou no papel aquilo. Porque bota no papel uma coisa que não é verdade, olha lá, ó, falsidade ideológica. Tudo bem? Falsidade ideológica, 299. Tudo bem? Não tem jeito.
a briga, a história. Então essa é a primeira percepção, Capano. Mas então o que tem de diferente? O funcionário público, senhores, ele tem presunção de veracidade no que ele fala. É diferente de fé pública, tudo bem? Os conceitos são totalmente distintos. O conceito de fé pública, senhores, ele passa pela seguinte percepção. Os atos ou instrumentos que provam fato juridicamente relevante, postergando-o no futuro. Isto é fé pública, tudo bem? Presunção de veracidade do que está falando o funcionário público é outra situação. E é uma presunção, ainda me permitam o palavrão, iuris tantum, né? É aquela presunção relativa. Eu posso provar que a certidão do oficial de justiça não é verdade? Posso. Posso dizer que a certidão que foi lançada num processo, ela não corresponde ao que aconteceu? Sim, pode provar. Ou seja, presunção de veracidade não se confunde com fé pública. Na percepção vulgar, sim. Tudo bem? Então percebam, eu vou até repetir para os senhores, que a fé pública, tá? Ela é o instrumento, ato, tá? Que prova, é efeito de prova, atos sobre fato juridicamente relevante. E de onde que o Capano tirou o fato juridicamente relevante? Está na lei. Omitir em documento público ou particular, 299, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa, ou... Dá uma roladinha, por favor, doutora Gislene. Diversas deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Está lá na lei, ó, fato juridicamente relevante. Bota no papel alguma afirmação de fato juridicamente relevante que não é verdade, para o senhor ver o que vai acontecer. Eu vou instaurar um inquérito, é isso que vai acontecer. Tudo bem? Fé pública, portanto, é aquilo que nós damos fé e para provar. É bem aquela coisa da minha avó. Você vai fazer tal coisa? Vou. Você não vai fazer tal coisa? Vou fazer. Então faz o seguinte, bota no papel aí já que você vai fazer. Ah, não, peraí, não. Você não está falando que vai fazer? Bota no papel. Né? Porque a hora que ela falar, ah, não, eu não prometi isso. Ah, não prometeu? Ó, aqui, ó. Né? Como não prometeu? Tudo bem? Tanto é verdade que tem que se botar no papel que eu vou lhe cobrar disso depois. E palavras voam, o que está no papel não. Você deu fé aqui para mim, ó, que você ia fazer isso, e não está fazendo. Então essa é a primeira discussão que eu não podia me furtar do que é fé pública. Rola para cima tudo lá, doutora Gislene, por favor. Aí, nós temos uma discussão, e eu queria fazer uma... E a discussão hoje é bem técnica, né? Nós nos propusemos a falar sobre, dentro dos crimes de fé pública, a elementar documento. Tudo bem? Porque eu defini para os senhores aqui que tem instrumentos. Por que eu estou falando de instrumentos? Uma moeda, senhores, prova, e tá por isso que eu falei que instrumentos ou atos que se, né, põem no futuro. O primeiro crime podia ser moeda falsa. Prova que eu tenho, sei lá, eu pego uma nota, uma cédula de R$2, aquilo prova que eu tenho 2 unidades da moeda brasileira. Percebam? Selos de filatélia, né? Selo de correio, prova lá que eu paguei o preço público para o serviço X. Então veja que são instrumentos que estão destinados a provar em público alguma situação juridicamente relevante. A par dessa, senhores, eu foquei o documento. Documento para nós é bem interessante, mas eu queria construir uma coisa um pouquinho maior hoje. Um pouquinho maior hoje vamos construir. Por que nós vamos discutir a elementar documento? Bom, e o que é essa tal desse elementar? Senhores, para a gente discutir essa tal de elementar, a primeira coisa que eu queria mostrar é o seguinte. Num tipo penal, já que nós estamos estudando crime, e agora sim eu começo a construir para acabar da onde comecei, tudo bem? Fazendo quase aquela percepção dos cineastas, né? Que ele começa do final do filme, aí ele volta e fala, ó, eu vou chegar lá agora. Né? Vamos falar dos crimes de documento? Vamos. Só que é o seguinte, olha lá, moçada, tipo penal, né? O tipo penal tem uma definição legal do que é tipo penal, né? Preceito legal objetivo e abstrato que delimita de forma primária a conduta proibida, suas elementares e circunstâncias, ligando a um preceito secundário com pena e vetor de dosimetria. Desse jeito tá complicado para burro, né? Maravilha? Quer ver o que eu estou dizendo? Doutora, faz a próximo quadrinho para nós ali. Isso. Moçada, vamos falar a verdade? O Código Penal é um grande catálogo, tudo bem? Um grande catálogo do que você pode fazer ou o que você não pode fazer. Em verdade, o que você não pode fazer, tudo bem? Até o século XVIII, isso não existia.
Eu olhava para uma pessoa e falava assim, você está preso. Ah, por que eu estou preso? Porque eu quero, eu sou o rei. Acabou. No século XVIII, nas revoluções liberais, senhores, eu não vou me estender muito nisso, nós cerceamos o Leviatã e dissemos o seguinte, olha, me diga o que eu posso fazer ou não posso fazer. Não há crime sem lei anterior que a defina, nem pena sem prévia combinação legal. Isso gerou, senhores, tá, justamente essa garantia no garantismo jurídico aí do tipo penal. Veja que o tipo penal, portanto, ele tem dois preceitos. Um preceito primário, que delimita a conduta proibida e a circunstância em que ela pode ser cometida. Tudo bem? Circunstância, lembrando, senhores, que circunstância está a circundare, está a latere. Tudo bem? Está circundando. Está circundando. Ou seja, o Código Penal diz, você não pode fazer isso, 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 você não pode matar. Aí alguém fala assim, Capano, mas em verdade é aquela falácia do binding, né? Não, você não vai contra, você se adequa à norma. Tá bom, só que é o seguinte, todo mundo sabe que não pode matar. Eu não posso matar, sabe por quê, hoje em dia? Porque está escrito lá, matar alguém, pena de tanto. Ah, mas você pode matar sim, então você assume a pena, tá bom? Vamos nos perder nessa discussão de filosofia jurídica. O fato é, me parece que se eu revogar o artigo 121 do Código Penal brasileiro e eu matar alguém, eu estarei fazendo uma coisa lícita, porque não está proibido. Tudo bem? Matar alguém é ilícito. Fato típico, antijurídico, não é isso? Ilícito. É ilícito matar alguém. E é ilícito porque está no Código Penal, está lá no catálogo do que não pode fazer. Então, a outra percepção que eu quero de vocês é essa. Direito penal, moçada, o cerne do direito penal é a conduta, é o verbo. Você não pode matar, você não pode furtar, você não pode roubar, é isso. E depois tem as circunstâncias, que o legislador também já catalogou para a gente. Óbvio que seria impossível catalogá-las todas, mas nós já catalogamos algumas, pelo menos. Exemplo, mas antes de fazer exemplo, então veja lá, o primeiro quadrinho que está ali em cima, ó, o preceito primário, senhores, conduta, mais elementares, mais circunstâncias. O preceito secundário, ó, pena, mais vetor de dosimetria. Perfeito, ó, não há crime sem lei anterior que o defina. É a parte de cima ali, ó. A conduta, elementares e circunstâncias. De baixo, nem pena sem prévia combinação legal. A pena e o vetor de dosimetria. Aqui vai uma pergunta sempre falaciosa, quer ver? Sempre pego alguém, e eu tomara que acerte, se não acertar, não tem problema. O nome do senhor, doutor? Mike, qual que é a pena do artigo 151? Perdão, 155. Furto. Chuta aí para nós. A gente fazer uma conversa boa. Qual que é a pena? Chuta. Doutor, ajuda o Mike. Sei que tem cara de Papa Mike. É, sim, senhor. Pena do 155, furto. Chuta aí para nós. Por que o doutor falou de 2 a 4? 2 a 4 é um vetor de dosimetria. A pena é de reclusão. Percebeu? A gente está com um problema também, moçada, de conversa, por isso que eu comecei por aqui, médico, eles conversam bem, moçada, ó, o cara está com um problema assim, assado, está com desgaste da patela, não sei das quantas, eles se entendem. Nós, em direito, estamos começando a perder terminologia. Eu não estou falando para lá que ó, é conduta mais elementares mais circunstância. Pena mais vetor. O tipo penal seria assim, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. A conduta, ó, subtrair, eu vou mostrar um pouco para baixo. Coisa alheia móvel, mais tal. Pena, reclusão. Aliás, o Código Penal diz isso, né? O artigo 32. As penas são privativas de liberdade, restritivas de direito e multa. As privativas de liberdade como gênero comportam reclusão, detenção e prisão simples. Aí, está no Código. E veja que essa brincadeira que eu fiz com os colegas, ela é toda vez que a gente pergunta, é um erro que nós temos, né? Qual a pena? Ah, de 1 a 4, de 2, isso é vetor de dosimetria para aplicação da pena, lembra? Nos termos do artigo 59 lá, o juiz atendendo a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, circunstância, consequência, ele vai individualizar, né? Aí sim, vai no vetor, de tanto a tanto. Mas a pena é de reclusão. Por exemplo, senhores, quando eu digo que a pena é de reclusão, a informação que o senhor tem que ter, a informação, Mike, que você tem que ter, qual que é? Esse cara poderá, por exemplo, iniciar o seu cumprimento de pena em regime fechado.
Percebe? Isso é científico. É reclusão, então regime fechado. Possível. Porque se fosse detenção, por exemplo, a pena de detenção nunca poderá ser iniciada no regime fechado. Isso é científico, percebe? E eu estou mostrando para os senhores ali, ó. Tenho que delimitar a conduta, as elementares, porque nós vamos falar de elementar hoje. Então estou começando a mostrar para vocês o que é essa tal desse elementar que nós vamos falar. Porque um tipo penal tem conduta, elementar e circunstâncias. Outras, que não as só as elementares. E ainda tem uma pena e um vetor de dosimetria. Beleza? Quer ver? Olha o primeiro lá. A. Homicídio simples, moçada. Comentem. É que aí os senhores estão seguindo pela... Ali, senhores, ó. Não sei se vocês conseguem... Esse matar aqui, moçada, ó. Vocês estão enxergando um matar aqui no exemplo A do homicídio simples? Estão enxergando ali? Matar. É a conduta aqui em cima, moçada, ó. Conduta. Mais elementar. Alguém. E no homicídio simples, moçada, eu não tenho nenhuma outra circunstância. Conjunto vazio aqui, estão vendo, ó? Então, matar alguém mais conjunto vazio, sem nenhuma outra circunstância, custa a pena de reclusão. Tudo bem? Com vetor de dosimetria de 6 a 20. O senhor nunca vai conseguir, como juiz de direito, me dar uma pena para um homicídio simples de 30 anos. Por quê? Porque é um homicídio simples, o vetor acaba em 20. Percebeu? E a pena é de reclusão. Está ali, ó. Se eu comparar isso aqui agora, moçada, do homicídio simples, joga um pouquinho mais para frente. Eu só estou fazendo uma comparação que esse é bem fácil de a gente enxergar. Pode ser assim agora, moçada, ó. Se o homicídio é cometido, 3, com emprego de veneno, fogo, ó esse fogo aqui, ó. Ó como é que fica o tipo penal ali embaixo, ó. Matar alguém. Tem uma circunstância a mais agora, moçada? Tem qual? Fogo. Na verdade é uma qualificadora. Isso aqui, ó. Tá? A agravante é circunstância genérica, está no artigo 61. Essa aqui é circunstância específica, fogo. Né? Ela veio no tipo penal. Mas a percepção primeira é uma circunstância, percebe? Matar alguém, mais nada, é uma coisa. Matar alguém, agora com fogo, o legislador já catalogou, lembra como essa história? Cataloga o que não pode fazer e cataloga as circunstâncias. Tudo bem? Com fogo, ali, ó. Isso elevou o vetor, é a mesma pena, reclusão, ó, é a mesma pena, mas elevou o vetor para 12 a 30 anos. Esta circunstância tornou um pouco mais gravoso a conduta. Mas, por exemplo, doutor Zene, faz um homicídio privilegiado aqui, ó. O homicídio privilegiado, moçada, ó, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Olha como é que ficaria, isso é o português, né? Esse parágrafo está no português. Eu vou escrever em penalês para vocês. Olha lá como é que escreve em penalês isso. Matar alguém mais violenta emoção. É jogo de Lego, moçada, não é? Eu fui lá, ó, matar alguém, aí fui lá, catei na caixinha, violenta emoção. Fui lá, encaixei, violenta emoção. O que acontece ali, moçada? Perfeitamente, olha lá, pena de reclusão. Vetor de dosimetria de 6 a 20. Porque esse matar alguém aqui, moçada, ó, é a pena de reclusão de 6 a 20. Quando você juntou violenta emoção, uma circunstância a mais, não é? A de trás era a circunstância fogo. Beleza? Agora, a circunstância é, eu cometi a mesma conduta. Veja que nos 3 exemplos, matar alguém com fogo ou matar alguém com violenta emoção, tudo é matar, né? É a mesma conduta. A elementar é a mesma. Alguém. O que está diferenciando, moçada? As circunstâncias, né? As circunstâncias que eu estou fazendo. Numa eu não tenho circunstância nenhuma, fui lá e matei. Na outra eu matei com fogo e nessa eu matei após violenta emoção. Isso diferencia o como eu fiz a conduta. Tudo bem? Nesse caso aqui é uma causa, né? É uma circunstância de diminuição que vai tirar de 1/6 até 1/3. Tudo bem? Enxerguem, portanto, essa situação primeiro da conduta, as elementares e as demais circunstâncias. Agora, olha uma situação, moçada. Doutora Islene, vamos ver o furto. O furto, moçada, olha lá, qual que é o verbo? Subtrair, beleza? Subtrair. Tem que ser coisa alheia móvel, não tem, moçada? Olha lá, coisa alheia móvel. E mais nada, conjunto vazio. Olha lá, conjunto vazio.
Então, se o senhor subtrair coisa alheia móvel mais nada, que é o que diz 155 que está aqui em cima, ó, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, vai custar uma reclusão de 1 a 4. Tudo bem? Em compensação, senhores, se eu colocar assim, ó, subtrair coisa alheia móvel, e em vez de ter conjunto vazio, eu colocar uma outra circunstância aqui. Fala para baixo ali, doutora, por favor. Eu colocar a seguinte circunstância: violência, reclusão de 4 a 10. Enxergaram isso? Eu quero fazer uma pergunta. A conduta do roubo, moçada, é subtrair, tudo bem? A conduta do furto qual que é? Subtrair. A conduta é a mesma. O que separa o roubo do furto? Ou o que diferencia o roubo do furto? A circunstância, violência ou grave ameaça. Tudo bem? Então eu vou fazer a pergunta assim. E o crime é de patrimônio, não é? O crime é de patrimônio. Maravilha. O que é mais ofensivo? Furto ou roubo? Doutor Felipe, o senhor deixou sua carteira aí. Foi tomar um café. Eu fui aí e subtraí a sua carteira. Furto, sem violência nenhuma. E eu ofendi o seu patrimônio em R$100, que era o que tinha dentro da carteira, por exemplo. Me permita essa ilação. Diferente, segunda posição, eu, armado, né, me dá a carteira e levo os seus R$100 embora. Pergunta, na primeira hipótese, enquanto eu ofendi o patrimônio do Felipe? R$100. Na segunda hipótese, enquanto eu ofendi o patrimônio do Felipe? R$100. Vou perguntar de novo, qual é o crime mais ofensivo, furto ou roubo? Os dois têm a mesma carga de ofensividade. Eu ofendi em A e em B em R$100. Terminologia, senhores. Por isso que eu aplico a mesma pena, reclusão e reclusão. Tudo bem? O que o furto tem a menos, ou o que o roubo tem a mais, é a circunstância violência. Esse cara tem a mais periculosidade. O que vai reverberar no ordenamento, no sistema jurídico penal brasileiro, o seguinte: para o furto, como o cara não tem periculosidade, mas ele é ofensivo, reclusão, pode começar no fechado, mas é o seguinte, ele tem direito, eventualmente, à substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direito, porque esse cara não é perigoso, tudo bem? As penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando? Né? Até 4 anos, não reincidente, sem violência, né? Sem violência. O roubo não poderá ter o benefício da substituição da privação de liberdade pela restrição de direito, porque além de ofensivo, ele é perigoso, ele é violento também. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Enxergaram essa relação? Por isso que a pena é a mesma, moçada. Por isso que a pena é a mesma. Se eu ofender a integridade física de alguém, a pena é de detenção. Ofender a integridade física mais conjunto vazio, detenção. Dá para decretar a preventiva desse cara? Com detenção? Não. Detenção não pode decretar a preventiva. E se for assim, ofender a integridade física com desmembramento, cortar o braço do cara, pode? Porque qual que é a pena? Vou repetir devagar. Ofender a integridade física de alguém. Pena de detenção. De 3 meses a 1 ano. Vetor de dosimetria. Ofender a integridade física de alguém que causou um desmembramento. Uma circunstância a mais. Lembra do caso na Avenida Paulista? Do menino que atropelou o ciclista? Desmembrou, né? Uma circunstância. Esta pena, moçada, é de reclusão. Beleza? Ela sai de detenção para reclusão. Ou seja, ofender a integridade física de alguém no critério metavalorativo do legislador é detenção, que não cabe preventiva. Se desmembrar, aí cabe. Estão vendo o sistema? O que é pensar juridicamente dentro de um sistema científico, acadêmico? Reclusão dá prisão preventiva. Pois bem, quando o cara desmembrou, a imprensa bateu, a magistratura decretou a preventiva do cara. Ao meu ver, não tinha critério nenhum, não tinha garantia de ordem pública, tinha clamor público. Clamor público teve, mas nós revogamos o clamor público. Então não tinha requisito nenhum para preventiva. Mas, pelo menos, tinha reclusão lá para o cara decretar. Porque se fosse detenção, irmão, não dá, não tem jeito. Porque detenção é menos ofensivo, percebeu, Felipe, do que reclusão. Nós estamos perdendo essa situação. Capano, pois não? Mas hoje nós estamos trocando o critério de reclusão e detenção por
ofensividade, hediondo, tal. Estamos trocando esse critério? Estamos. O novo Código Penal que está vindo aí está trocando o critério. Mas então aprova o novo Código Penal. Até lá, o que está valendo é isso aqui. Dá para decretar prisão preventiva para detenção? Não, não dá. Então é isso que eu estava perguntando. Tudo bem? E por que eu estou fazendo essas relações para os senhores aqui? Perceba que, portanto, tudo tem uma conduta. A conduta aqui é subtrair. É a mesma conduta para furto e para roubo. Eu tenho a mesma elementar, coisa alheia a móvel. A mesma elementar, coisa alheia a móvel. E tenho circunstâncias que diferenciam esses tipos penais. Outras circunstâncias. Agora, olha a seguinte situação. No de cima, moçada. Dá uma olhada, doutora. Põe de volta no 121. Esse aqui, ó. Matar alguém mais conjunto vazio. Tudo bem? Reclusão de 6 a 20. O de baixo. Matar alguém com violenta... Põe o de cima, doutora, por favor. Matar alguém com fogo. Então, em cima era matar alguém com vazio. Reclusão de 6 a 20. Matar alguém com fogo, não é mais vazio, é fogo, 12 a 30. Beleza? Olha o furto lá e o roubo, doutora. O roubo, moçada, e o furto, ó. Subtrair coisa alheia a móvel e conjunto vazio. O roubo é subtrair coisa alheia a móvel com uma circunstância a mais, violência. 4 a 10. Aqui aumentou o vetor de dosimetria, lá em cima também. Vou trocar em miúdo. Matar alguém, 6 a 20, vetor. Matar alguém com fogo, 12 a 30, vetor. Subtrair coisa alheia, com nada, 1 a 4. Subtrair coisa alheia, com violência, 4 a 10. É o mesmo fenômeno, então, né? Era vazio em cima, eu pus uma circunstância fogo, aumentou o vetor de dosimetria. No roubo e no furto, eu coloquei um vazio, era de 1 a 4, furto. A hora que eu coloquei a circunstância violência, foi de 4 a 10. Então vamos dos mesmos vetores, da mesma coisa, né? Não. Moçada, o de cima, olha uma diferença sutil. E agora eu vou inserir o que é elementar. Depois a gente fala de elementar, documento. Tudo bem? Elementar, senhores, é o seguinte. Vocês concordam que se eu matar alguém mais conjunto vazio, mais nada, é um homicídio isso? Se eu matar alguém com fogo, é homicídio também? É. Se eu tirar o fogo, continua homicídio? Sim. Então isso não é uma elementar, isso é uma qualificadora. Tudo bem? Eu qualifiquei o crime. Qualificadora, senhores, é a circunstância que é específica, tudo bem? Mas que ela vai majorar a pena ou a dosimetria da pena. Tudo bem? Isso é uma qualificadora. Matar alguém ou matar alguém com fogo, eu não perdi o homicídio. Percebe? A situação de baixo, ela é diferente. Subtrair para si ou subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel é furto. Se eu colocar violência, isso vira roubo, muda a natureza. Eu perco, ou seja, subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel com violência é roubo. Se eu tirar a violência, eu perco o tipo penal. Desclassifica, né? Vira furto. Perceberam a diferença? No de cima, eu não perco o tipo. Eu não perco a natureza do tipo. É homicídio. O de baixo eu perco a natureza. É roubo e furto. Tanto é verdade, doutor Felipe, que é diferente, né? O de cima não tem periculosidade. Furto. O de baixo tem periculosidade. Roubo. Percebe? Diferenças. E, olha uma coisa, moçada. O artigo 61, que diz, né, das circunstâncias, está no Código Penal, ele diz o seguinte, ó. E a palavra, quando eu pus lá em cima, que tem que ter conduta, tem que ter elementares e tem que ter circunstâncias, não é coisa de doutrinador, não é coisa que nós inventamos. O Código Penal diz, ó, são circunstâncias, tá vendo, ó, que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime. Eu poderia ter escrito assim, senhores, ó, são circunstâncias que sempre agravam a pena. E aí ele listou pra gente, né? No 61 está listado lá, reincidência, isso, aquilo, está lá. Já listou no código para nós o que não pode fazer, e já listou para nós o que mais, moçada? Algumas circunstâncias que no critério do legislador são piores, né? Ó, essas aqui são piores, ó. Tudo bem? Ela custa mais caro, ela custa de 1/6 até metade, tá?
Mas não podia estar escrito assim, ó, são circunstâncias que sempre agravam a pena quando essas circunstâncias não constituírem o tipo, ou ainda quando essas circunstâncias não qualificarem o crime. Poderia estar escrito assim? Vou falar diferente. Moçada, a qualificadora é uma circunstância? Sim, fogo. A elementar, que constitui o tipo, é uma circunstância? Sim, violência. A agravante, reincidência, por exemplo, é uma circunstância? Sim. Ou seja, na verdade, senhores, né? Rola o 65 aí, doutor, um pouco para baixo. O 65, ó, são circunstâncias que sempre atenuam a pena. O 65 traz as atenuantes. Diz também que são circunstâncias, ó. São circunstâncias. Tudo bem? De maneira que em direito penal, moçada, enxerguem que basicamente, óbvio, tem lá prescrição, tem tal, mas basicamente nós trabalhamos com as condutas e as circunstâncias em que elas ocorrem. Tá claro isso agora? As condutas e as circunstâncias. As circunstâncias, senhores, podem ser circunstâncias que vão agravar, podem ser circunstâncias elementares, que constituem o tipo, tá lá, ó, são circunstâncias que sempre agravam quando não constituem. E podem ser circunstâncias que qualificam o crime. Ou seja, as circunstâncias, para majorar, podem ser agravantes, elementares. Elementar eu não vou dizer que é para mais, desculpa. Eu tenho circunstâncias que agravam e que atenuam, e tenho circunstâncias que podem constituir ou qualificar o crime. Tudo bem? Está no 61. Olha como é que eu proponho para os senhores a definição, que a doutrina traz, a definição de elementar. Olha lá, é a circunstância legal e específica. Por que legal, senhores? Tem que estar na lei. Tem que estar na lei. Porque existem circunstâncias que são judiciais. O juiz atendendo a culpabilidade. O artigo 51 tem essa redação, senhores. O juiz atendendo a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, aplicará o necessário e eficaz para a prevenção do crime. Tá? É aquele problema da dosimetria da pena, lembram disso? Critério trifásico e tal. Tem lá a palavra circunstância. Essa é a circunstância judicial. Porque, óbvio, senhores, o legislador não poderia prever tudo o que podia acontecer. Então ele tem lá, atendendo às circunstâncias do crime, circunstâncias, o juiz vai estabelecer o quanto de pena. Agora é o seguinte, eu, legislador, já estou dizendo, se as circunstâncias forem estas, agravantes, já é pior. Se forem essas daqui, ó, eu preciso disso para constituir crime. Elementares, percebeu? E por que essa é legal? A judicial, o juiz vai valorar no critério dele. As legais não, as legais estão na lei. Uma agravante que o doutor falou aqui é uma circunstância legal, está no artigo 61. Só que é uma circunstância legal genérica, né? Vale para todos os crimes. A elementar não, né, moçada? A elementar, olha como é que nós fizemos na definição. É a circunstância legal específica. Bom, óbvio que é específica, é do tipo penal. Não é? Ela é uma circunstância legal, tem que estar na lei, e ela é específica. Tá? Que constitui nova natureza. O 61, doutor Zé, rola o 61 lá para cima de novo. Olha lá, ó. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Constituem, está escrito lá, ó. Volta lá para mim, doutora. É a circunstância legal específica que constitui nova natureza para a conduta proibida. Diferença, doutor Felipe, entre roubo e furto. Roubo tem uma natureza, furto tem outra. Qual é a natureza que os diferencia? É o mesmo crime de patrimônio. Mas um tem periculosidade, outro não. São de naturezas distintas. Tudo bem? Tanto que, se são de naturezas distintas, geram consequências distintas, num plano lógico. Não é isso? Perfeitamente. Gera consequências distintas? Gera. O cara que furtou pode ter restrição de direito. O cara que roubou, não. É privação de liberdade. Tem periculosidade. Vamos enxergando, moçada. Né? Tem ciência aqui atrás. Né? Não é pitacaria. Né? É a circunstância legal específica que constitui nova natureza para a conduta proibida. E, portanto, integra o tipo penal. Ele integra, sem a qual desclassifica ou torna a conduta atípica. Está aí proposta para os senhores a definição de elementar, porque me parece que nós vamos falar da elementar documento, né? Então é disso que eu estou falando, senhores. Ó, eu tenho alguns tipos penais que precisam de elementares, que são circunstâncias que complementam o tipo. Tudo bem? São circunstâncias. E eu estou falando dessa especial circunstância, que é a elementar, que ela é legal, ela está na lei, ela é específica, é daquele tipo. E ela constitui nova natureza para o tipo. Está no artigo 61. São circunstâncias que sempre agravam quando não constituem.
É dessa que eu estou falando, dessa circunstância elementar. Tudo bem? Ou seja, eu tenho conduta, tenho elementares, eu preciso dela e ela constitui a natureza do tipo, e as demais circunstâncias, senhores. Para ser raso, então. Tudo bem? Consegui me enxergar isso? Consegui me enxergar isso? Tudo bem. No crime... Fala para baixo mais um pouquinho agora, Zora. Nos crimes de fé pública... Fala mais um pouquinho para baixo. Mais um pouquinho. Eu tenho o problema do documento, porque... Desculpa, doutor Zene, volta para cima. Ó, aqui eu tenho um problema assim, ó, falsificação de documento particular. Falsificação de documento, ou a ideológica aqui, ó, omitir um documento público ou particular. No de cima, que seria, né, falsificação de documento público, falsificar documento público. A primeira discussão que eu tenho com os senhores é o seguinte: documento é uma elementar, senhores? Eu tenho crime de falsificação de documento sem documento? Não. Então é uma elementar, eu preciso dele. A discussão é o seguinte: o que é documento? Não é isso? O que é documento? A gente precisa propor uma situação. Quando eu fazia a faculdade de Direito, senhores, eu sou formado lá em 93, velha mãe, 23, lá há 23 anos atrás, o Nelson Hungria propunha a seguinte definição. Vocês vão dar risada. Qualquer papel escrito, né? E aí ele tinha uma discussão que podia ser papiro também. Hoje eu não vou nem discutir isso. A problemática é o seguinte: pendrive vale? CD vale? Mídias, em geral, vale? Perceberam a discussão porque o tal do Bill Gates lá, depois aquele outro louco que foi... Eles mudaram a face do mundo, né, moçada? Né? Aliás, eu estou utilizando uma mídia aí que eu pus informação lá na lousa. Né? Aliás, não é nem uma lousa mais, né? O professor velho é uma desgraça, né? Só um nome bonito que a gente dá nisso daí. Né? Tem lá a informação lá. Né? A discussão é: isso é documento ou não é? Percebe? A discussão é simplesmente essa. Eu prefiro... Já mostrei para os senhores que esses crimes de fé pública, e eu já mexi a cabeça de vocês dizendo que fé pública é aquilo que eu vou provar, fé pública, vou dar fé na coisa, eu estou fazendo um documento aí. E eu assentei essa informação juridicamente relevante num pendrive. Vale ou não vale? Né? Eu queria propor para os senhores uma definição. Rola um pouquinho para baixo, doutor Gislene. Documento, a base física que suporta informação juridicamente relevante para efeito de prova. Isso é documento para mim, senhores. Tá? Tem que ser primeiro sobre fato juridicamente relevante, porque se eu mandei um documento para o colega aqui narrando uma piada para ele, tá bom, mas isso não é tecnicamente um documento, né? Eu coloquei uma piadinha lá e mandei no papel para ele. Ele não prova nada. Né? Documento foi feito para provar coisa, moçada. Foi feito para dar fé. Fé pública. Tudo bem? Foi feito para dar fé. Então, documento, base física. E por que eu estou falando base física? Ah, pode ser o iCloud? Não, aí você imprime. Então, bota em alguma base, bota no HD, bota no hard. Né? Nuvem não vale ainda, né? Porque a nuvem não é palpável. Dá para periciar a nuvem? Não, não dá. Né? Dá para periciar o hard que mandou, o hard que voltou, aí vale. Né? Então, base física. Eu preciso pegar, base física. Mas já vê que eu evoluí bastante, hein? Eu já evoluí bastante, que eu também era do Nelson Hungria, que era papel o documento para mim. Hoje eu já engoli que não precisa ser mais papel. Tá? Uma base física que suporta informação juridicamente relevante, mas para efeito de prova. Tudo bem? Tem uns doutrinadores que falam postergando no futuro, no tempo. Tá bom, é isso mesmo. Né? O básico está aí. Documento, base física que suporta informação juridicamente relevante para efeito de prova. E isso, senhores, eu quero solenemente proclamar que é uma elementar dos crimes 299, 297, 298, documento público, documento particular, falsidade ideológica, tá? Esses são elementares. Eu preciso de documento, eu preciso lá de uma base física que suporta essa informação. Porque, inclusive, moçada, a discussão que vai dar depois, por exemplo, para ser falso de documento público ou documento particular, é um falso material, né? Não é um falso ideológico. O falso ideológico, o falso ideal é do 299. Tudo bem? Ou seja, como é que a gente separa o que é uma... Essa elementar nos ajuda, inclusive, nisso. Como é que eu separo o falso documento particular? Porque tem uma situação aqui. Rola para cima, doutor. Ó. Falsificar documento particular, 298. Falsificar no todo ou em parte documento particular.
Põe o 299, tá lá. Ó. Omitir em documento público ou particular. Pô, peraí. Documento particular está aqui no 298. Documento particular também está no 299. Como é que eu faço a diferença de qual é um e qual é outro? Perfeitamente, senhores. Toda vez que eu tiver a base física e eu corromper fisicamente esta base, tudo bem? A base era uma. E eu corrompi a base, isso é 297 ou 298. Se eu inserir numa base física informação juridicamente relevante que dela deveria constar ou não deveria constar, inserir falsamente. A informação é falsa já. O que eu inseri, a informação é falsa. Aí é falsidade ideológica. Mas é o estudo da base física, percebe? É o estudo da base física. Troca em miúdo, Capano, perfeitamente. Eu tinha uma coisa que era boa. Quer ver? Eu tenho uma brincadeira que eu faço, os alunos entendem bem essa brincadeira. No final do semestre está precisando de horas lá para se formar, e ele tem lá 8 horas num certificado. O certificado é bom, moçada? É, ele é real, ele é bom. Ele dá fé que o aluno cumpriu 8 horas daquilo ali? Dá fé daquilo, sem problema. Aí o aluno fala, puta, eu estou precisando de mais 5 horas, caramba. Ele vai lá e coloca um 1zinho na frente do 8. Pode ser? Não estou dando ideia não, hein? Estou dando ideia. Tá? Pode ser? Pode. Era bom, ficou ruim, não é? Houve corrupção da base física, perceberam? Isso é falso material. É 297 ou 298. Eu corrompi a base física. O que era bom, ficou ruim. Diferente é o seguinte, se eu montar um certificado em que eu estou dizendo que o aluno fez 8 horas de palestra, mas ele nunca fez a palestra. A informação que eu assentei já é ruim, percebe? A informação que eu assentei já é ruim. Se periciar, pega? Não, não pega. O documento é perfeito, a base física não foi corrompida. Mas a informação que assentou na base física ela é não verdadeira. Ela está dando fé de uma coisa que não é verdade. Percebe? Até para isso a gente separa o que é falso ideológico e o que é falso material. Capano? Pois não. Ah, mas o cara chegou na porta de uma boate, mentiu que é polícia para entrar. Falsidade ideológica. Cansei de ver em DP, em delegacia de polícia. Isso é falsidade ideológica. Não, não é, cara. Isso é falsa identidade. É outra história. Para ser falsidade ideológica ou falso documento, tem que ter a base física. Eu preciso da elementar. Está escrito lá, ó, omitir em documento público ou particular declaração que dele deveria constar. Isso é falsidade ideológica. Já escutou nos dois, doutor? Quem é antigo de advocacia, chega, o cara mentiu. Sou polícia. Ah, falsidade ideológica. E já escutei isso de colega que não devia falar, né? Não, irmão, não é falsidade ideológica. Cadê o documento aí? O cara mentiu. Sou polícia. Ah, se ele mostrou uma carteirinha falsa, é outra história. Mas ele mentiu. Sou polícia. Que é fácil de pegar, né? O cara tá lá. Ah, você é polícia? Perfeitamente, pode entrar, tal, já não tem direito, mas fizeram uma cortesia. Aí chega outro cara que é polícia mesmo, né? Oh, o cara disse que é polícia. O cara vai lá e fala assim, ô, beleza, está servindo aonde? Estou no 18º Batalhão. Ô, estou no 6º DP. E eu conheço quem é, né? Ah, estou no 6º DP? X, ou estou no XDP. Como é que vai o doutor Juca lá? O cara, vai bem. Você pode me dar a tua identidade? Porque não tem doutor Juca lá. Lá o doutor é não sei quem. 3 minutos de conversa com o cara, você pega o cara porque eu sou polícia, cadê a tua identidade? Ah, não tem identidade. Bom, mas ele mentiu, não mentiu? É crime? É. Falsidade ideológica, né? Não. Cadê o documento? Falsa identidade. Percebe? Documento, falsidade ideológica. Falsificação de documento público. Precisa do documento, moçada. Precisa dessa elementar. Eu preciso da elementar documento. Sem documento não vira. Tudo bem? A última briga, moçada. Fala para baixo lá, por favor, doutora. Então, documento é isso aqui, ó, base física em que suporta a informação. A discussão agora é a seguinte, rola para baixo, doutora. Falta definir para nós o que é documento público e o que é documento particular. Pergunta. Felipe, fala para mim o que é, na sua percepção, estamos em família aqui, na tua percepção, o que é documento público? Aquele feito por funcionário público. Sim, não, mas a informação está quebrada, não está? Ela não é, está faltando coisa aí. Quer ver por quê? O documento feito por funcionário público é um documento público? Sim. Mas vocês vão dizer para mim que atestado médico, eu fui no meu médico particular, ele me deu um receituário para eu comprar remédio tarja preta, ele não é funcionário público, o médico, beleza? Ele me dá um receituário lá para eu comprar tarja preta. Eu também não sou funcionário público. A relação minha com ele é privada. Contratei, eu estou pagando os honorários de médico dele.
Ele me dá lá para eu comprar uma caixa de um remédio de tarja preta. Eu ponho um zerinho a mais lá para comprar 10. Falsifiquei, não falsifiquei? Corrompi a base física. E vocês vão dizer para mim que o receituário médico, que não tem nada a ver com funcionário público, vocês vão dizer para mim que aquele documento é particular? Vocês vão dizer isso para mim? Que o receituário médico para comprar receita, né, para tarja preta, você me diria que esse é documento privado? Particular? Não, é público, né? Mas quem confeccionou esse documento foi um médico privado. Bom, então parece que o que é público e o que é privado, mais uma vez naquilo que é público ou não perspassa pela pessoa, e sim pela obrigação. Né? Quer ver outra situação? Petição de advogado, moçada. Tá? Felipe, você ainda não é meu colega, logo, logo será. Só eu posso subscrever petição, você ainda não pode. Eu subscrevo uma petição para o juiz. Eu sou privado, eu não sou advogado público, eu não sou procurador, eu sou advogado privado. Vocês vão dizer que o documento que eu subscrevi é documento particular? Está no processo? Ah, porque o processo é público. Não, não é por isso não, mas reverbera, inclusive, publicamente. Se eu mentir naquele documento, se eu fizer coisa errada, né, vai instaurar processo criminal, vai instaurar termo disciplinar no Tribunal de Ética da Ordem, e blá, vocês vão falar para mim que aquele documento é particular? Não, não é. E eu não sou funcionário público. Perceberam? Ou seja, abandonem aquela ideia, moçada, que documento público é aquele fornecido por funcionário público. Isso não é mesmo. Aliás, se a definição fosse só essa, documento público é fornecido por documento público ou confeccionado por funcionário público, uma cartinha dele de amor para a namorada seria documento público, porque olha a definição que vocês teriam me dado. Documento público é aquele emitido por funcionário público, ponto. Ué, a cartinha que ele emitiu é de funcionário público. Mas não, né? Ah, Capano, documento público é emitido por funcionário público no exercício de sua função. Tá bom, ficou de fora do médico, ficou de fora a RT, né? Nós vamos reformar um prédio grande, privado. Eu vou fazer uma obra enorme, precisa de uma coisa que chama-se anotação de responsabilidade técnica, né? Eu preciso de um engenheiro para assinar aquilo ali. Porque se cair, alguém é responsável, né? Você contrata um engenheiro privado, o cara assina lá o ART para você começar a bater o prego lá na tua obra. Você vai dizer para mim que aquele documento é particular? Pelo amor de Deus. Né? Ou seja, senhores, a definição de documento público ou particular passa por outra situação. E eu vou propor lá, ó, documento público, senhores, a base física que suporta informação juridicamente relevante para efeito de prova e que é produzido por força de lei. Isso é documento público, não é quem faz. A lei determina a produção. Eu não tenho discricionariedade nenhuma. Tem que fazer. E aí abarca, assim, a do funcionário público, né? Porque o funcionário público, senhores, por princípio de reserva legal, ele só pode fazer aquilo que está na lei, não é? Eu chego lá e falo, ó, me dá uma certidão aí. Pergunta, ele tem que me dar a certidão de processo? Tem. E ele tem que me dar, e ele pode me dar, porque a lei diz que ele pode fazer. Porque se a lei vedasse, ele não poderia fazer. Percebe? Então está por lei. Ó, me dá uma certidão aí. O ato que ele está fazendo, o oficial de justiça que foi lá e fez uma certidão, ele está fazendo porque a lei determina que ele faça. Tá? É ônus dele, isso daí. É ônus, é munus dele, isso daí. A definição aí, ó, abarca também, por exemplo, o receituário médico. Estão percebendo? O médico faz aquilo porque a lei determina. E se não fizer aquilo, eu não compro o remédio. A lei determina que tem que ser com tantas vias. Está chegando ao... Né? Eu sei porque eu tomo um remédio aí que eu preciso de receituário próprio, está cada vez pior, tem que pôr o CPF, tem que pôr se o padre benzeu, se não sei o que lá, controlado tal. Você vê, a lei determina. Né? E a lei aqui, lato sensu falando, né? Pode ser instrução normativa, portaria tal. O fato é, o ordenamento determina que aquele documento seja produzido. Diferente, senhores, do documento particular. Base física, que suporta informação juridicamente relevante, para efeito de prova, mas foi produzido por liberalidade das partes. Aquele documento que eu e você fizemos, Felipe, do carro, nós fizemos o que a gente quis fazer. Poderia ter sido de boca, percebe? Ah, te dou tanto, tal. Poderia. O negócio jurídico teria validade do mesmo jeito, moçada? Sim, teria validade. Mas nós resolvemos botar no papel. Por liberalidade nossa, nós botamos no papel. Documento particular. Tudo bem? A lei não determinava que eu fizesse. A lei não determinava que eu fizesse. Tudo bem? Deu para enxergar a diferença aqui do público e particular, senhores? De maneira que, em fechamento de raciocínio, senhores, eu vou dizer para os senhores o seguinte, que fé pública, ela não tem a ver com pessoa, ela tem a ver com atos, fatos especialmente juridicamente relevantes, em que você tem que assentar numa base física para provar. Fé pública é aquilo que prova alguma coisa. Vem do nome, fé. Tem que dar fé.
Isto é fé pública. Uma das circunstâncias, uma das elementares dos crimes de fé pública são os documentos. Sem eles, sem a elementar, moçada, eu não tenho esses crimes. Pelo menos não os crimes de falsidade documental. Pode ser, então, falsa identidade, pode ser outra coisa. Mas sem documento, não tem jeito. E estou dizendo que é documento. Definir. Documento, senhores, é a base física em que eu assento informação juridicamente relevante, postergando, então, no futuro, vai feito de prova. Isto é fé pública e isto é documento. E os separos. Eu não, o legislador separou, né? Documento público e documento particular. Público, aquele que tem que ser feito por força de lei. A lei determina que ele seja produzido. O particular, por liberalidade das partes. Bota no papel aí. Você me deve 1.000. Devo. Do colega, se eu e o colega aqui, ele fala que me deve dinheiro, eu jamais pediria para o colega botar no papel. Eu confio no senhor, doutor. Fio do bigode, né? Faz aí, doutor. Tal. Você me deve, não tem problema, você passa para pagar. Mas se a gente quiser, então põe no papel aí. Fazemos esse contrato se quisermos. Se não quisermos, não fazemos. Eu acredito nele. O senhor tem fé comigo, doutor? O senhor tem fé comigo?